Só estes dois fatos já garantem a Abraham Lincoln um lugar na galeria das grandes personalidades da história de seu país. Um é que ele evitou a divisão dos Estados Unidos e, por conseguinte, a falência do sistema democrático. O outro é que em 1º de janeiro de 1863, proclamou a emancipação dos escravos. Os sulistas se autodenominavam confederados e desejavam se separar dos Estados Unidos, mantendo a escravidão. Os estados do norte, chamados de União, buscavam a unidade territorial e o fim da escravatura. Lincoln nasceu em 1809 na cabana de uma fazenda do estado do Kentucky e ficou órfão de mãe aos 9 anos. Sua mãe Nancy morreu envenenada pelo leite de uma vaca que havia consumido erva venenosa. 16º presidente americano, sua gestão foi reconhecidamente marcada por situações desafiadoras e conflituosas, num tempo em que praticamente não havia garantia de direitos, sobretudo à população mais vulnerável. Ele não apenas lutou por estas garantias, como promoveu grandes projetos que modificaram a vida de seu povo, notadamente os mais pobres e os escravos da região sul. Seu discurso firme contra a escravidão e a falta de dinheiro para bancar suas campanhas lhe impediram a eleição a deputado e a senador em algumas ocasiões, mas ele não desistiu jamais, tanto que chegou a ser eleito presidente por 2 vezes. Muitos que viram Lincoln ainda criança ou jovem provavelmente imaginaram ser ele mais uma pessoa fadada ao fracasso. Ainda muito cedo começou a trabalhar nas fazendas estocando grãos, cortando madeira e cuidando do transporte de produtos. Ávido leitor, autodidata e persistente, conseguiu formar-se advogado, tendo custeado os estudos com a parca remuneração de lojista, topógrafo e caixeiro viajante. Orador brilhante, iniciou a advocacia defendendo também trabalhadores rurais. Aqueles eram tempos marcados pela forte oposição entre os estados do sul e a região norte do país, industrial, em um conflito conhecido como Guerra Civil Americana, de 1861 a 1864. O pulso firme de Lincoln como presidente, especialmente no que se refere à libertação dos escravos, lhe garantiu o mérito de governar de maneira bem-sucedida dentro de uma crise gigantesca. Aliás, sua defesa pela união do país e por ideais abolicionistas garantiram os votos que o elegeram presidente em 1860. E uma de suas estratégias para vencer os estados confederados insatisfeitos com sua eleição, foi justamente convencer os negros a entrarem na luta. Uma eventual derrota implicaria na expansão da escravidão para o norte. Estudiosos asseveram que aquela guerra foi muito mais pela abolição e manutenção da unidade nacional do que contra os estados do sul. Vitorioso em várias batalhas da chamada Guerra de Secessão, Lincoln obteve a reeleição, passando a defender o direito ao voto para os negros. Evidentemente, a ideia deixou vários descontentes, entre eles o confederado John Wilkes, que assassinou Abraham Lincoln a bala dentro de um teatro em 14 de abril de 1865. Morreu, portanto, aos 56 anos, ainda jovem para a carreira política. Ele havia assumido a primeira presidência em 1861 e não viveu para concluir o segundo mandato. Não é à toa que Lincoln é referência para todos os políticos que, bons ou maus, citam recorrentemente suas frases, seja por convicção moral ou por simples conveniência. São políticos e outros homens públicos não só dos Estados Unidos, mas também mundo afora, pois é praticamente unânime o conceito de que ele é um exemplo a ser seguido. Vejamos 12 frases deste grande estadista. Número 1. Quando faço bem, sinto-me bem. Quando faço mal, sinto-me mal. Eis a minha religião. 2. Nenhum mentiroso tem uma memória suficientemente boa para ser um mentiroso de êxito. 3. Antes de começar a criticar os defeitos dos outros, enumere ao menos 10 dos teus. 4. Nunca devemos mudar de cavalo no meio do rio. 5. Ando devagar, mas nunca ando para trás. 6. Nenhum homem jamais se perdeu em uma estrada reta. 7. Um boletim de voto tem mais força que um tiro de espingarda. 8. Se a amizade é seu ponto fraco, então você é a pessoa mais forte do mundo. 9. A demagogia é a capacidade de vestir as ideias menores com palavras maiores. 10. Não me interessa nenhuma religião cujos princípios não melhoram nem tomam em consideração as condições dos animais. 11. Não importa o ninho, se o ovo é de águia. E a frase 12.
Eu entendo que um homem possa olhar para baixo, para a terra, e ser um ateu, mas não posso conceber que ele olhe para os céus e diga que não existe um Deus. Obrigado por assistir a este vídeo e inscreva-se no canal.